Bom, aqui hoje, direto do sítio, nós vamos mostrar para vocês então o controle de pragas, né? Os métodos de controle de pragas. Nós temos então aqui um conceito básico, né? Que seria os métodos de controle, seria então qualquer prática sua, né? Que trabalha na prevenção, na repressão ou na exclusão de uma determinada praga. Chamamos isso então de método de controle, né? Essa definição engloba tanto o conceito de enfrentamento, né, com as medidas profiláticas destinadas à proteção das colheitas, né, no caso da agricultura, ou na prevenção e interrupção de transmissão de surto de doenças endêmicas, no caso dos vetores, ou seja, aquelas pragas que transmitem doenças, né? Então, uma praga controlada, né, é quando a sua densidade populacional está abaixo do nível de dano econômico, né? No caso da agricultura, você tem uma praga que está instalada na sua lavoura, mas ela não está te causando dano econômico, né? Nós sabemos aí, por exemplo, que algumas culturas, elas aceitam um determinado nível, né, de infestação, de nível de desfolho, nível de destruição, que não altera, né, a sua produtividade, né, a sua produção final. E temos também, no caso de saúde, né, no caso de transmissão de doenças, geralmente uma densidade que esteja abaixo do nível de transmissão daquela doença. Então nós chamamos isso de um processo, né, nós chamamos isso de praga controlada, ou seja, ela não está te causando problemas ainda, né? Nós temos ainda, dentro aqui dos nossos métodos de controle, né, nós poderemos dividir em várias categorias, né? Então nós trabalhamos aqui basicamente com diversos métodos, e esses métodos nós vamos colocar aqui para vocês, né? A redução da densidade populacional por completa eliminação, a erradicação é muito difícil, né? Você erradicar uma determinada praga de um determinado ambiente é muito difícil, embora o Brasil já conseguiu fazer isso com algumas pragas, né? Tanto na agricultura como em saúde pública, né? Nós tivemos já a felicidade de conseguir dar erradicação em alguns casos, mas é muito difícil. O termo erradicação deve ser utilizado então com muito cuidado, pela dificuldade de você conseguir isso principalmente do ponto de vista econômico. Do ponto de vista técnico, às vezes até é possível, mas você não é economicamente viável, né? Então nós chamamos mais, falar controle, eliminação e menos o termo erradicação. Nós trabalhamos então com vários métodos de controle. Nós temos aí o controle mecânico, o controle físico, o controle biológico, o controle genético, o controle jurídico ou o controle legal, né? Nós vamos destrinchar cada um para vocês. Controle etológico, né? Que trabalha aí com o comportamento dos animais. O controle químico, que será talvez o maior tempo gasto nessas nossas apresentações, será em cima do controle químico, né? Aquele que está trazendo maior discussão hoje na sociedade. O controle integrado ou manejo integrado de pragas, né? Então nós vamos destrinchar cada um desses aqui para vocês, para ter um entendimento melhor, né? Então o controle mecânico, né, compreende técnicas mais antigas, né, e simples de controle dos insetos, né? Remoção e destruição dos insetos, locais de procriação, uso de armadilhas. O controle mecânico ele é muito utilizado hoje no pessoal da agricultura orgânica, né? Você tem uma folha de couve, por exemplo, cheia de larvinhas, cheia de ovos, só vai lá, destrói uma a uma, passa uma escova, limpa. Isso é um controle mecânico, né? É bastante salutar, mas é para ser utilizado em situações bastante específicas, né? O controle mecânico. E você pode, inclusive, nesse processo mecânico, usar armadilhas, né? Atrair aquela praga para determinado local, e aí você recolhe e aí você faz a destruição daquelas pragas. Em saúde pública, a gente trabalha muito, né, o controle mecânico na coleta de lixo, né, e destinação adequada desses resíduos, né? A retificação de criadouros, né, ou seja, você fazer drenagens, canais de drenagem, lagoas e tal, né? São obras de engenharia, trabalha muito com obras de engenharia.
Alguns autores denominam esse controle mecânico de controle físico, né? Outros já tratam controle físico de uma forma diferente, nós vamos colocar aqui para vocês também. Em saúde pública é muito utilizado, então nós temos aí, né, a destinação adequada de lixo, né? As coletas, as limpezas de criadouros, coleta de animais com armadilhas e tal, entra aí nos controles mecânicos. Em agricultura também é muito comum, né, o controle mecânico, principalmente em pequenas áreas. Nós temos aí o controle físico, que alguns confundem com controle mecânico, mas é apenas uma questão de classificação, né? É onde quando você usa geralmente um agente físico, né, como o calor, né, a umidade, a insolação, a drenagem, né, o fogo, fotoperíodo. O fotoperíodo é muito utilizado principalmente na agricultura, né? Radiações eletromagnéticas, então, são todos efeitos físicos, né? Nós temos em saúde pública, os exemplos são poucos, né? E você geralmente requer ambientes fechados para fazer esse trabalho, esse controle físico, mas no controle do Aedes aegypti foi muito utilizado no passado. O pessoal usava lança-chama na parede dos reservatórios de água onde tinha os ovos dos Aedes, queimava os ovos, né, e controlava então esse ovo não vinha eclodir. É um controle físico, né, com fogo. E a utilização na agricultura ele já é bem mais utilizado, né, esse controle físico. Um grande exemplo que nós temos aí é os grãos armazenados. Utiliza-se vários métodos de controle físico, né, lá para controlar pragas em grãos armazenados.